Você pode ir à igreja, tudo bem, Samuel? Cadê a Sheila? É que eu vi duas motos ali fora. Uma Você é abusado, você é abusada. Deus abençoe. Daqui um dia você. Então, eu estava explicando lá para as pessoas, e algumas perguntas que me fizeram, e aí é que eu digo, nós temos que ter a palavra, tem que ter uma intimidade com o Espírito Santo, para de repente uma pergunta você tem a resposta certa para dar, para ajudar a pessoa. Deixa eu limpar aqui, que eu estou fazendo uma transmissão aqui mundial. A transmissão é mundial. Então, eu estava explicando, você pode ser cristão, mas eu sou cristão, eu sou dizimista, eu amo Jesus, mas você precisa ter a palavra de Deus. Porque Jesus, eu já falei isso aqui várias vezes, ele é verbo. O que é verbo? Palavra, gente. Ele não é aquilo de gesso, de madeira que você vê, não. Ele é palavra. E houve-se uma pergunta: se Jesus é Deus, por que então Jesus orava a Deus? Como é que pode? Deus orando a Deus? Aí que outra coisa que você precisa entender. Quando Deus, o Criador, o grande eu sou que sou, enviou Jesus, ele enviou na forma de homem. A glória dele, aquilo que faz ele ser Deus, ficou no céu. E ele veio na forma de homem. O homem precisa orar a Deus. O homem, a mulher, não pode ficar sem comunhão com Deus. Você tem que ter. Porque senão você se torna uma pessoa fraca. Você fica vulnerável ao demônio. É onde aparece doença, é onde você nunca está feliz. Tem dia que você está numa tristeza, que você até morrer. Aí começa a lembrar de humilhação que você já passou há anos atrás, deve trazendo aquele lixo todo para a tua vida novamente, e alguns chegam até o suicídio. Entendeu? Vício que você tinha antes, ele tenta trazer. Eu depois de batizado, eu voltei a beber. O vício voltou. Não voltou conforme era, porque não deu tempo para isso. Eu logo comecei a orar, eu sentia vontade, mas eu orava contra aquela vontade. É isso, quando você decide ser de Deus, você não aceita mais. Você sabe o que não é de Deus e você peita aquela coisa. Você diz, eu não quero mais isso. Porque se você for, você vai se prejudicar. Tudo bem, Cíntia? Você vai se prejudicar. O demônio vai ganhar terreno na sua vida. Aquilo que você tinha antes, que você perdeu, está tentando voltar. Não deixa. Você vai ter problema. Vamos ver isso em Mateus 12. É um alerta, aí você deixa voltar. É o resultado que você vê de pessoas catando papelão para beber uma cachaça. Eles não têm mais como fazer outra coisa, vai ter que beber aquela cachaça. Entendeu? Essa imagem está tão sujo isso aqui. É a Letícia com mão engordurada, pega no entendeu? Mas eu vou limpar isso aqui, eu vou conseguir. Deu uma limpadinha. É Mateus. Acharam? Mateus 12.
Não pode bobear, isso não é brincadeira. Mateus 12, 43. Porque tudo que a gente fazia de errado, porque tinha um espírito te usando, me usando, e ele perdeu a batalha quando nós passamos a ser de Jesus. Nós aceitamos Jesus, nós não aceitamos uma igreja, nós não fazemos parte de uma religião. Nós agora somos verdadeiramente de Jesus, né? Então, no versículo 43, está assim: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Vamos entender essa parte aqui para a gente pular para outra. Quando o espírito imundo sai do homem, é aquela coisa que faz você discutir, brigar, que faz o filho discutir com a mãe, com o pai, ter raiva, que faz você pegar coisa escondido, que faz você ter mágoa das pessoas, é tanta coisa que a gente está vendo por aí, né? É porque tem um espírito dentro de você que está usando o seu corpo para ele não vale nada. Porque o seu corpo é o templo de Deus, onde Deus habita. Eu hoje, se eu terminar o culto aqui e sair por aí, vou dar umas voltas aí, vou tomar umas cervejas, eu estou fazendo Jesus beber. Por quê? Quando você passa pelas águas, você vai encontrar isso em Colossenses 3. Há uma troca de vida. A sua vida vai para Jesus e a dele entra em você, senão você morre. Seu corpo para de existir, entendeu? Por isso que o Paulo disse: hoje não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Então, mesmo você entendendo ou não, Cristo está dentro de você, Ele vive em você agora. Então, quando você xinga, você está fazendo Cristo xingar. Quando você mente, você está fazendo Cristo mentir. Houve uma troca de vida. Em Colossenses diz que nós somos mortos, em Colossenses. E é verdade. Ele diz que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Até se o diabo quiser tocar na tua vida, ele vai ter que ir lá em Deus. E a vida que está em você é de Jesus. Por isso que é perigoso a pessoa que persegue o crente, que fala mal de crente, é perigoso por causa disso. Entendeu? A gente até devagarzinho você consegue entender. Então ele diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, quer dizer, você está respirando, está falando, está andando, porque Cristo é a sua vida. E a sua vida você não tem mais. A sua vida, ela é consagrada a Deus. O que é consagrada? Separada, foi para Deus. Isso é muito sério. Entendeu? Então, o demônio, ele não... Como é o nome da mãe de Jesus? E como é o nome da mãe do diabo? Ele não tem mãe. Se não tem mãe, ele não tem corpo. Hein? Diabetes, né? Aí é a mulher dele. O diabo, a mulher dele é diabética. Aí o que acontece? O que acontece? Ele precisa do seu corpo para consumir o tabaco, droga, bebida, que ele não tem corpo. Você já viu cachaça na encruzilhada? Já, né? Já viu charuto na encruzilhada? Você já viu farofa na encruzilhada? Você viu o demônio comendo? Porque ele não tem corpo. A não ser que ele use o corpo de alguém. Aí você vê o camarada comendo, bebendo aquela cachaça lá, porque ele está manifestado. O demônio entrou nele para comer o que ele ganhou lá no encruzilhada. Se você fosse um demônio, você comia galinha lá no meio da rua com a mosca posando. Você está entendendo? O quanto a gente é enganado?
Então você não vai ceder o seu corpo para ele. Entendeu o que eu estou falando? Você não vai ceder o seu corpo para ele. É uma coisa que vem na sua mente, eu tenho que fazer isso. Não, você está recebendo uma ordem. Você precisa fazer aquilo ali. É ele que quer fazer. Eu fui alcoólatra e eu não sabia o porquê eu bebia tanto. Eu novo. Entendeu? Hoje eu estou um pouquinho passado, mas eu era um gato, tá? Eu era muito bonito. Entendeu? E eu não sabia por que eu bebia tanto assim. Meu pai tinha morrido de bebida, de tanto beber. Eu falei, por que eu bebo desse jeito? Eu queria parar e não conseguia. Quantas vezes cheguei na barraca e vai beber, Chiquinho? Não, parei. Parou o quê? Não bebo mais, parei. Dá uma Fanta aí. É para o cachaceiro tomar Fanta, menino? Na época a Fanta era Fanta, né? Hoje eu não sei como é que tá as coisas, tá tudo mudado. Aí o cara me dava lá aquela Fanta, aquela garrafinha cheia de, né? Aí eu começava a tomar. Quando faltava uns 3 ou 4 dedos para acabar a Fanta, bota uma cachaça aí. Aí eu jogava a Fanta dentro e bebia. E eu não sabia por que eu fazia aquilo ali. Por quê? Havia um demônio em mim que me usava para consumir aquelas coisas. Fumar, eu catava guimba na rua. E eu não queria fumar. Toda pessoa que bebe, fuma, cheira, faz essas coisas, você pensa que a pessoa quer fazer? Não quer não, se pudesse parava. Mas não é safadeza da pessoa, não é porque a pessoa não vale nada, estão muito enganados. Na verdade, a pessoa quer parar, só que não sabe como. Você pensa que o cavalo que está puxando charrete aí da rua, cheio de tijolo, areia, cimento, ele quer fazer aquilo ali? É que ele não sabe como se defender. Aí toma-lhe chicotada no lombo e é obrigado a puxar aí 200, 300 quilos. Assim acontece com a gente. Por isso que em alguma religião a gente é chamado de quê? De aparelho, de cavalo, de burro. Deu para você entender? E quando ele sai do corpo da mulher ou do homem, ele vai procurar outro corpo igual àquele. E ele não encontra. Por que ele não encontra? Ninguém tem impressão digital igual a minha. Ninguém. A minha impressão digital é só minha. Se eu fizer uma besteira aí e lá o perito passar lá aquele negócio lá, vai ver a impressão digital, ele copia, aí vai no sistema do país, essa aqui é do Mota. Pronto, estou identificado. Isso aqui não falha. Digital não falha. E ele procurou uma outra pessoa igual àquela que ele tinha saído. Ele não achou. E não tem. Tem nome igual, tem pessoas parecidas facialmente, mas quando vai na digital, não é a pessoa. Entendeu isso? Aí o que ele fala? Vamos aqui de novo. Vamos repetir o 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então o que ele diz? Voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e o que é mais? E adornada. O senhor está todo enfeitado e tal, mas ele está vazio. Jesus não está mais dominando aquele corpo. Então vai, aquilo que eu falei antes, e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Se um sozinho já estava fazendo aquele estrago na tua vida, imagina os outros que são pior do que ele. E onde a pessoa, eu já vi pessoas
eu fui fazer uma visita no lugar, o camarada enfiou a mão no sanitário assim, tirou de lá a fezes, fez assim, ó, fedia que era uma coisa. E ó, no Ponte Sem Réis, Santana, Niterói, eu vi o camarada enfiar a mão na água, no canto da vala, assim, ali no Ponte Sem Réis. Enfiou a mão na vala, assim, tirou aquela água preta e lavou o rosto. Era ele? Não. Porque o seu corpo, vocês estão me ouvindo isso? O seu corpo é o templo de Deus, gente. O diabo não está preocupado se você vai pegar uma pneumonia, se você vai ficar tuberculoso, se você vai ficar canceroso, se vai encher o teu útero, ovário de cisto, mioma, os homens, doenças esquisitas. Ele está preocupado com isso não, porque ele não tem corpo, e esse aí não é dele. Ele não pode destruir Deus, então quer destruir o que é de Deus, irmão. Se você permitir, ele vai fazer. Esse é o perigo da pessoa dizer, mas eu estou indo à igreja, tá bom. Quantos eu já perguntei, você foi à igreja? Foi. O que o pastor pregou lá hoje? Ih, pastor, tanto problema que eu não lembro. Quer dizer, você não participou do culto. Como é que você não vai num colégio e não sabe qual é a matéria? É sinal que você não prestou atenção na aula. Então, quando você vem à igreja, você tem que saber o que é que Deus está falando. De repente, Deus está te respondendo, sempre é assim, o que você quer saber. Como que eu vou sair dessa? Eu largo o Bernardo, eu fico com o Bernardo, Deus vai te orientar aqui. Continuo com essa empresa, eu fecho as portas, tudo, Deus vai te orientar. Às vezes a coisa é tão tremenda, tão real, que às vezes você diz assim, meu Deus, tem algum fofoqueiro que contou minha vida para o pastor. Não é possível, isso que ele está falando é comigo. Se eu soubesse, nem tinha vindo à igreja hoje. Eu não sei nada sobre tua vida. Já me aconteceu isso. Eu estava pregando, uma senhora levantou e disse, eu vou embora. Eu falei, por quê? O senhor só fala comigo? E saiu do culto, foi embora, foi até a tia da Zilpa. Aí passou um tempo, ela voltou na igreja. Aí eu cantei, orei, e tal, e bate palma e tal. E quando eu terminei, bom, gente, agora vamos para a palavra. Dona fulana, ela, senhor, o que você quer que eu pregue hoje? Não, é o que Deus mandar, mas o que Deus manda a senhora quer briga. Foi, aconteceu isso, irmão. Aí a pessoa vem para a igreja e diz, pastor, prega que eu vou ficar rico, prega que eu vou viver bem, que eu vou ter um carro do ano hoje, que eu não sei o quê. Irmão, não, eu tenho que ser usado por Deus, Ele sabe o que você precisa. Entendeu isso? E quando esse espírito está em você, ele sabe, o diabo sabe, que se você conhecer a verdade, essa verdade vai te libertar. Lembra a menina que gritava ali? Aconteceu comigo, eu posso olhar, irmão, posso, o que é que houve? Pastor, o caroço sumiu do meu seio, estava podre o troço. Estava podre. E já estava com tudo preparado para tirar o seio fora. Risco cirúrgico, tudo. Hoje ela é mãe, parece que tem 2 ou 3 filhos. Casou, é mãe para estar com 2 ou 3 filhos. Esqueci o nome dela. Luciana. Mora lá em Timbá. Então, a palavra que você dá atenção é o próprio Jesus. E quando ele entra em você, quando ele entra no templo, ele bota tudo que não presta, que está dentro do templo, para fora.
O templo é dele. Ele não mora em casa suja, ele limpa e fica morando. Entendeu isso? Então aqui, olha, continuando. 44. Então diz, os espíritos imundos diz, voltarei para minha casa de onde saí, e voltando a achar desocupada, varrida e adornada. Então vai e faz o quê? E leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também esta geração má. Você só bebia, agora você já faz outras coisas, você mata, você rouba, porque entrou espíritos ali que fazem coisas pior. Entende? Então por isso você tem que batalhar para os espíritos não ter mais domínio sobre sua vida, nem sua família. Agora mesmo tinha um amigo aí, que eu não vou citar nome, que a filha dele tem uns 15 ou 20 dias, ela tentou se matar dentro de casa, se mutilou toda e depois amarrou uma corda, sabe aquele cano do chuveiro? Que o cano não aguentou, escutou o barulho, foi lá ver, tá ela cheia de sangue lá no box do banheiro, lá que ela tentou suicídio. E o demônio te leva para o mundo, aí chega lá, vou falar chegou o Chiquinho aí, sangue bom, hein? Aí Chiquinho, vai beber alguma coisa? É só um golinho só, porque dá. Aí daqui a pouco não, vou botar mais aí, enche o copo, eu perdi o juízo. Aí me abraça, quando vê eu já estou dançando, Chiquinho dança dessa, eu estou só no elogio, eu estou crente que eu estou, sabe? Que eu sou o cara, irmão. Depois você vai ver, você não é nada daquilo, aí o cara já vai ter ciúme de mim com a namorada dele ou com a mulher dele, vai ficar doido para me matar, eu não sei nada disso. E vai desse jeito. Entendeu? Aí, igreja, Deus quer nem saber de mim mais. Porcariada que eu fiz, Deus já quer olhar para mim. Quer dizer, eu perdi a visão sobre Jesus. Eu já esqueci que se eu for fiel e confessar tudo que eu fiz de errado, Ele é fiel para me perdoar e me purificar de toda a iniquidade e eu continuar a minha vida com Ele. E pedindo força, né? Pega aquele pedacinho do Pai Nosso que diz assim, não me deixes cair em tentação. E vai em frente, vai em frente. Você tem que estar em você o desejo de vencer, gente. Nenhum time de futebol entra em campo com desejo de perder. O desejo é de vencer. Eu vou vencer. Não para não, vou vencer. Vai em frente. E você tem que vencer. Há uma promessa de Deus para você, para mim, que se eu for fiel em confessar os meus pecados, o Senhor será fiel e justo para me perdoar. E se eu obedecer a palavra dele, gente, até o que eu não orei, Deus manda. Ele manda a bênção ir atrás de você e ela tem que te achar. Gente, é forte demais. É forte demais. Olha, eu fiquei numa situação por causa de um carro, e Deus falando, devolve esse carro. Eu nada de devolver. Deus, então eu vou tirar. Ele mesmo tirou o carro. Quebrou o carro todinho, não teve mais jeito. Eu não, eu fiquei inteiro. Sofri só alguma escoriação, fiquei um pouquinho doído. Você entendeu agora, amor? Depois ganhei 3 carros. Não precisei fazer o sacrifício que eu estava fazendo. Em pecado. Deu para entender? Tem muita gente precisando ouvir a verdade. Tem gente perto da queda. Estou dizendo vocês, não. Tem gente perto da queda, tá
achando que está seguro, mas tudo que o demônio deu. Sabe como o demônio faz? Lucas, deixa aí o Mateus, ele acordou agora, e vamos para Lucas 4. Oh, mas estou feliz em te ver, hein? Muito feliz mesmo. Lucas 4. Tem que dar comida a esse bicho, tá vendo? Tô fraco. Ah, como é que funcionam as tentações? Olha aqui. Ô Rosemary, Deus abençoe sua vida. Gente, isso aqui que eu estou lendo, pega a Bíblia e vê lá se não é o que Deus está falando. Aí eu não gostei do que eu ouvi, eu vou fazer o quê? Você não quer mudar de vida, você não quer ser abençoado, não. É igual o camarada que passa numa blitz da Federal, encosta aí. Habilitação, não tenho. Sai do carro. O reboque, não, mas você não pode. Como que não, irmão? Qual é o protocolo do país? Se habilitado. Você não tem habilitação, e aí? Qual é o protocolo de Deus? É você obedecer o que está escrito. Não, mas Deus quem tem que me abençoar sem eu obedecer o que está escrito. Você está doido. Claro que tem pessoas que não sabem explicar. Você precisa do Espírito Santo para você ensinar a palavra correta. Tem muita coisa que as pessoas estão fazendo que é a doutrina da igreja, não a vontade de Deus. Aí você fica preso numa doutrina, você não se converte. A qualquer momento você quebra esse gancho da. Tinha uma irmã que só não estava com vestido lá nos pés, tal. O dia que a irmã entendeu a palavra, a irmã passou a cuidar do cabelo, ela ficou mais bonita. Serviu a Deus com liberdade, serve a Deus até hoje, com muita liberdade, acreditada. Antes não, ela vivia a doutrina da igreja, o protocolo da igreja. Eu posso criar uma doutrina aqui. Ó, lá na porta vocês têm que tirar o sapato, tá? Só entra descalço. Se o cachorro pegar o seu sapato, alguém levar, você está em pecado, por isso que levar. Nada de Enê, não pode. Você usa Enê? Ah, bom, não pode, tá lá. Inimigo, então você não pode usar Enê. E aí? Irmão, e aí? Vamos lá. O capítulo 4 de Lucas, olha aí. O título é o quê? Tentação de Jesus. Vê se você está passando por alguma dessas. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Ele estava cheio de quê? O Espírito Santo, estava bem protegido, né? Voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Logo que você é batizado, você é tentado. Você é tentado. Vamos falar do pastor, vamos falar, mas vão inventar tanta história, que você não conhece esse pastor. Esse pastor bebe escondido, esse pastor tem 8 mulheres. Você tem que ver o que ele faz com esse dinheiro aí, que não sei o quê. O diabo vai fazer de tudo para tirar você lá da igreja. E está sabendo? Ele tem um caso com fulano. Nunca viram. Mas vamos fazer isso. Para quê? Para desmoronar a sua fé. Entendeu como é que é? Ele precisa resgatar você. Como? Tem que ferir o pastor. Geralmente é assim que ele trabalha. Mas
Versículo 2: E 40 dias foi tentado pelo diabo. Olha quanto tempo de tentação. E naqueles dias não comeu coisa alguma. O diabo já ficou de olho: olha, ele não está comendo não. Quer dizer, é fácil dar qualquer coisa para ele comer, ele deve estar com fome. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado ele esteve, é igual aquele homem que a mulher está com algum problema, vou jogar claro aqui, tá? Não está podendo ter relação sexual, aí você já está aí 40 dias sem fazer nada. Aí o demônio olha, pera aí traz uma rabugelda, ele já fica de olho e vai para a cama com ele. Pegou ele no momento de fome sexual, fome financeira, você cai na mão do agiota. Você está entendendo? Pega emprestado. Olha aí tanto anúncio de empréstimo. Abre o celular aí. Pega 15, pega 20. Só que não avisou você que você vai ter que pagar. Aí o limite do seu cartão, 15 mil, pode comprar à vontade. Você ganha 15 mil por mês. E depois vai chegar a fatura. Quer dizer, ele te pega no momento de fraqueza. Você discutiu em casa, já está bravo, bati nela, porque o homem bater em mulher fica feio, mas se um cara pisar no teu pé na rua, você vai lá dar um murro no cara. O cara cai, levanta, pega a pistola e pau, você morreu. Foi tentado no momento de fraqueza, irmão. É uns barrão no carro, na rua, o cara passou por você e mostrou o dedo para você. Ele quer te pegar no momento de fraqueza. Mas, e disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme. Foi para ele não tem como ele escapar, ele está com fome. Está entendendo isso? Não tem como ele escapar, ele está com fome. É igual a mulher, o cabelo dá trabalho, não dá? Aí ele vem, por que você não raspa? Aí o costume do cachimbo já viu, né? Aí vai ficar você, eu não tenho mais, querendo pegar e não tem mais. E você caiu naquela lábia. Não pode, gente. E isso, o pecado vai fechar a sua porta. As coisas se tornam difíceis por causa do pecado. Jesus disse assim para Deus: Deus meu, por que me desamparaste? Aí Deus, que você pecou. Não, aí ele não teve nem resposta. Porque os pecados, o pecado que Adão cometeu, estava em Jesus, e esse pecado tinha câncer. Tudo foi atraído por causa do pecado: câncer, diabetes, leucemia, artrite, artrose, tendinite, corrimento, cisto, mioma, perna inchada. Tudo é consequência do erro de Adão. Tá? Então Jesus queria saber: por que o Senhor me desamparou? Não desamparou ele por causa do pecado, não que Jesus tenha pecado, ele pegou o nosso, irmão. Entendeu? Pegou o nosso. É igual quem cria cabrito. Quem cria cabrito tem que pegar o bode lá, ele fica com cheiro mas o cheiro não é dele, o cheiro é do bode. Assim é Jesus, o pecado não era dele, era nosso. E isso afastou, o Pai teve que se afastar dele. Então toda pessoa que peca, ela está afastada de Deus, por causa do pecado. Você ora, não tem resposta. Mas eu não adultero, eu não fumo, eu não bebo. Mas você pode estar com mágoa, pode estar com ódio. Você está querendo tirar alguma coisa de alguém na marra. Isso é pecado. Eu não falo com o Januário, só de olhar para a cara dele dá vômito. Você está em pecado.
Aí você quer saber por que Deus não te responde. Faz um check-up que você vai achar. O Davi ficou tão preocupado que ele disse assim no Salmo 19, 12: Senhor, quem pode entender os próprios? Você nunca entende, você que está certo. E está errado. Expurga-me tudo aqueles que me são ocultos, quer dizer, tira de mim o que eu mesmo não percebo, para poder ter comunhão com Deus. É igual a família. Eu estava pensando ontem sobre família e estava conversando. O pai, a mãe, tem que ter diálogo com os filhos, você sabia disso? Você tem que ter um tempo para eles. Às vezes filha, filho, netos, quer desabafar e não tem com quem, desabafa na rua, ouve o conselho errado. Então tem que ter a chance de ouvir o seu filho, sua filha, seu neto, sua neta. E eu dou chance à minha família. Pai, quero falar para o senhor, tá? Pode falar. No final eu dou o meu parecer. Já falou? Já. Agora é o meu direito de falar? É assim, assim e assim. Se você quiser ir, vai, mas depois, lavo minhas mãos. É desse jeito aqui. Ou então, não, pode ir, que é de Deus, tal. Você tem que ouvir. Se você não ouvir, aqui, quem vai ouvir? E outra coisa, eu não posso estar de cara amarrada com eles para mostrar que eu sou o dono da casa. Não, irmão. Ele tem que ser extrovertido, irmão. Tem que rir, brincar, trocar papo, por aí, entendeu? Senão, é complicado, irmão. Aprender na rua é furada. E disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, diz estas pedras que se transformam em pão. E Jesus era filho de quem? De Deus. Ele disse: eu vou mostrar para ele. Não. Mas por que Jesus não transformou as pedras em pão? Porque ele não obedece o diabo. Entendeu? Qualquer um de nós, o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Mas o diabo não, é diferente. O Davi mesmo disse, né? Só é feliz quem não ouve o conselho do ímpio. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra o homem vive e a mulher vive da palavra de Deus, gente. Você tem que se esforçar para saber o que você ouviu. E outra coisa é mistura de igreja, irmão. Você, quando casa, você dorme com 2 homens ou dorme com 1? Como é que é o negócio? Com 1. Assim é a igreja, irmão. Você tem que ter seu pastor. Não, vamos ali porque aqui é bom. Vamos ali. Senhora? Misericórdia. Aí ouve tudo errado, que às vezes não tem, o seu conselho não está ali. Eu ia para a Igreja da Graça, usava muleta, tomava uma cachaça, a gente tinha até reza para cachaça lá. Era, irmã, bendito seja a Paca, com o copo na mão assim, bendito seja a Paca, louvado seja a Cotia. Se tivesse mais, mas eu bebia. Mas como não tem outra, com essa eu passo o dia. Aí fazia assim, 2 dentinhos que eu tinha, pim, pim. Quem bate é a cachaça, então entra. Minha filha. Aí, por causa de cachaça, acabou que eu fiquei aleijado mesmo. O negócio foi feio. E eu passava na porta de várias igrejas. Nunca me chamaram para assistir um culto. Aí minha irmã andava sumindo de tarde. Um dia eu botei ela no canto da parede. Você está indo? A Marineuza. Ela disse: não, eu estou indo na igreja. Ela chamava de Casa da Bênção. Não, era a Igreja da Graça. A Visconde Uruguai, 290 na época. Eu falei: eu vou lá ver esse negócio, cheio de cachaça. Cheguei lá brabo, igual um siri, irmão.
Olhei para a cara do pastor, o pastor era um garoto novo ainda, falei, esse moleque quer mulher. Irmão doido para dar uma molhetada nele. E ele pregou, depois pede dinheiro. Aí que eu fiquei bravo mesmo, irmão. Aí no final do culto, por isso que o pastor tem que ser carismático. O pastor não pode ser turrão, irmão. Olha essa irmã aí, ó, de camiseta aí, você é do diabo, irmão. Irmão, como é que você vai ganhar uma alma assim, irmão? Eu pulo até a janela, irmão. Sei lá, que dou-lhe um salto, pulo a janela, vou embora, irmão. Esse cara é exterminador, sei lá. O pastor tem que ser carismático, meu irmão. Você pega a ovelha lá braba lá, você tem que amansar ela. E, irmão, tem cada caso, tem coisa que eu nem posso falar. Tá? O pastor tem que ser carismático. O tempo não é dele, é de Deus. A ovelha não é dele, é de Deus, ele só toma conta. A ovelha está cheia de carrapato, ele não vê, ele não tem tempo para examinar a ovelha, irmão. Tem que ter tempo. Não que eu almoço meio-dia, hoje você vai almoçar 2 horas, irmão. Você precisa ver o que essa ovelha tem. E se eu morrer? Você não está batizado? Não está salvo? Com medo de morrer por quê? Você tem que dar atenção para a ovelha, irmão. Não, porque está cheio de pecado, então é hora de você ensinar como tirar. Massacrado, pisado, cuspido já está, você tem que limpar, irmão. Tem muito que aprender, não tem? Vamos lá. Versículo 5. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo, mostrou tudo para ele. Reino das drogas, reino da prostituição, reino do álcool, o reino enfim, de dinheiro, de tudo, mostrou para ele, para ele olhar e ver Jesus, garoto novo na época, né? Garoto novo, ele ainda não tinha 30 anos. Não, nessa época já tinha 30 anos, já foi batizado aos 30 anos. E estava com sangue na veia, irmão. Entendeu? Estava pronta para qualquer garoto hoje, o que ele quer ter? Eu quero ter um carro zero, quero ter um carro bom, quero botar um bom relógio no meu pulso, quero um cordão de ouro, cortar meu cabelo, botar aquele negocinho tudo branquinho, ele é todo vaidoso, irmão. Então, tudo que o diabo apresenta, a pessoa quer, irmão. Entendeu? Hotel 5 estrelas, como é que é? Tem estrela, eu quero conhecer. Você está entendendo o que eu estou falando? Você vai no celular, tá cheio de cenas de sexo. Mulher de todo jeito, de fio dental, de shortelão, de tudo quanto é jeito. Porque, meu filho, bem-vindo. Porque ele é novo, ele está no espírito da vaidade, ele quer sucesso, ele quer ser o cara, e é nessa que o diabo pega. Olha aí, meu filho, olha para aqui, olha para ali, fulano, eu fui num lugar e está cheio de garotinha, tudo de shortinho, você precisa ir comigo que você vai ver. Claro que eu vou, E as meninas a mesma coisa, só tem bombado, só sarado. Você vai ver cada moto, cada carrão, cada perfume diferente. Tem um lá que é só euro e dólar. Sério, é pegador, hein? Ele já anda com a latinha de Red Bull na cabeça. Eu preciso ir lá. Você não está vendo o demônio aprontando para você. Gente, eu fiz a faculdade para poder ensinar, tá? Você tem que ter a experiência para você poder ensinar. E aí você fica doido, você rouba, se você não tiver dinheiro, você vai roubar em casa. Se você é pastor, você vai roubar da igreja, hein?
Nada contra vocês, tá? Você vai roubar da igreja. Você olha lá, o fulano não precisa desse dinheiro todo, não. Vou tirar só 20 só. 20 mil, bota no bolso. Quando chegar lá, você é o cara, irmão. O cara com dinheiro roubado. Ei, pode comer, pode beber, cá comigo. Um bom carro, a mulherada cai em cima, ele é o cara que rouba a vontade de Deus, vai lá e aí? Você está entendendo o que eu estou falando? Você tira até da boca dos teus filhos. O negócio é sério. Você não ouve mais papai, não ouve mais... A mãe é chata pra caramba. Não, ela está sendo usada por Deus para te livrar de uma situação. Quantos aí, quando vai procurar o filho, está amarrado, esfaqueado, baleado, sem olho, muitas das vezes com metade do corpo queimado, porque não ouviu o pai e mãe. Ontem eu conversei com um jovem, falei para ele: rapaz, quem falou isso tudo para você? Minha mãe. Poxa, eu queria que a minha falasse isso para mim, mas ela está morta. Aí ele: começou a mudar a ideia. Eu falei: você precisa enxergar, meu filho. Precisa enxergar. Até minha mãe está na cadeira de roda, mas você tem uma mãe, poxa. E aqui nunca vai estar nenhuma delas. Está amarrado, em nome de Jesus. Tem uma mãe. E toda mãe quer o bem do filho, irmão. Ué, mamãe não é chata, não. É que ela já apanhou de marido, ela já tomou murro na cara, ela já viu o marido tirar a panela cheia de carne do fogão da sua boca, você é pequenininho, não sabe disso, para levar para o botequim para os colegas comer, e você comia ovo quando tinha. Ela sabe que ela passou e não quer que você passe, só isso. Amém? Eu queria que minha mãe tivesse aí. Nem que se fosse só para dar chinelada na minha cara. Não tem problema não, mamãe. Saiu da senhora minha, vai, mete o remo, vai, fica à vontade. Mas eu tenho mãe. Tenho mãe. Mamãe falou assim para mim uma vez: Francisquinho. Eu disse: senhora, olhou para mim séria, era pequenininha ela. Se eu souber que você fuma maconha, eu chamo a polícia e mando te prender. Mamãe, a senhora vai fazer a coisa certa. Ela é minha mãe, ué. Mas a senhora nunca vai ter esse prazer. Falei para ela. Morei na boca, não usei, irmão. Não usei. E glória a Deus por isso. Pode fazer exame de sangue, não vai achar nada em mim. Bem-vindo. Bem-vindo. Então, continuando. Versículo 5. Vamos lá. E o diabo, tudo bom, meu filho? Tudo bom, filho? E o diabo, levando aonde? A um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. Qual é o reino do mundo? Olha aí, tá vendo aí, ó? Ali tem droga, aqui tem bebida, aqui tem muita mulher, aqui tem muito isso, muito aquilo. Vai lá, mete a cara, está sob o comando dele. Depois ele sabe o que ele vai fazer com você. Você não tem paz, você só tem paz se você for lá onde ele está mandando. Uma paz passageira, é muito rápida. Você está lá, o baile funk, o pagode, sei lá, você, vamos embora, tá. Daqui a pouco, irmão, vai acabar. Desliga o som, o batedor para de bater, tal, acabou. E agora? Aí você vai para casa de cara cheia e encher o saco dos outros. E ficar mal visto. E fica mal visto. Oi, filha, tudo bom? Raíssa?
E a bebezinha, tá bem? Tá bonitinha ela. É 2, né? 3. Tem televisão lá não, pai? É? Quer que eu arrumo uma pra você? Aproveita para ver esses jogos que estão acontecendo aí. Tem que distrair um pouquinho, filho. Ai, meu Deus. Eu estou pensando, está começando aqui, pastor. Aí está quase lá. Aí vai botar o nome lá, creche. Ô camarada, eu vi o camarada no ônibus do Caramujo, acho que eu tinha 16 anos. O cara estava cantando dentro do ônibus que tinha casado com uma mulher velha para se livrar da filharada. O cara cheio de cachaça cantando isso. Casei com a mulher velha para livrar da filharada. Nunca mais eu esqueci isso. A danada dessa velha teve 10 numa ninhada. Gente, eu nunca mais esqueci isso. Eu tinha uns 16 anos, no ônibus do Caramujo, lá em Niterói. Então, o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reis do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e sua glória. Preste atenção nisso, ó. Porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Quem deu poder no diabo? Ele não tem poder. Quem deu poder para ele? Adão. Não foi Adão e Eva, foi Adão. E a responsabilidade era de Adão. Você não encontra na Bíblia o pecado da Eva. Você encontra o pecado de Adão. A responsabilidade era dele. Ô Márcia, bem-vindo. Então, portanto, se tu me adorares, tudo será. O demônio faz você ficar milionário, depois toma tudo, depois leva você à miséria, porque o interesse dele, sabe o que ele gosta? Jesus nos resgatou da mão do diabo. Quanto ele pagou? Quanto ele pagou? Quantos euros? Quantos dólares? Real, peso, coroa. Coroa acho que é na Dinamarca, né? Quanto que ele pagou? Não, o diabo quer sangue. A sua carne é interessante para ele. Entendeu? Ele quer carne e sangue. Por isso que existe o carnaval. Carnaval. Eu perguntei para o Tranca-Rua, numa sexta-feira, véspera de carnaval, na época eu pastoreava na Igreja da Graça. E essa festa começa amanhã, quem pertence? Eu e meus companheiros, mulher com o cabelo tudo caído na cara assim. E o que vocês fazem nessa festa? A gente come carne e bebe sangue. Aí tinha um camarada parecido com Alas. Parecido com você, o cara. Wilson Henrique é o nome dele, mas só conhecia por nome de Wilson. A família dele mora aqui na Rua E. Aí eu falei: bom, se vocês comem carne e bebem sangue, aqui na igreja tem alguém para vocês comer carne e beber sangue? Tem. Bom, se tem, você sabe o nome. Como é o nome? Henrique. Aí eu perguntei: tem algum Henrique aqui na igreja? Ele levantou lá no último banco. Sou eu, pastor. Disse: vem cá. E aí veio: o diabo está falando para comer você nesse carnaval aí, irmão. E aí? Aí ele falou: pastor, estava desviado, estava bebendo, fumando, cheirando, fazendo tudo errado. Mas hoje eu vim para a igreja com um propósito. Eu vim me acertar com Jesus. Eu vim me reconciliar com Deus. Falei: vou falar uma coisa para você. Se você está falando isso, que você está com medo do demônio, não vai ter jeito não.
Ele vai comer mesmo a tua carne, vai beber o teu sangue. Não, pastor, é sério que eu estou falando. Bom, se é sério... E aí, demônio, vai comer o homem mesmo esse carnaval? Agora eu não posso. Então era de coração que ele estava falando. Até esses dias, eu tive com um pastor, que é vizinho deles. Aí eu perguntei esse pastor por eles. Vem cá aí, fulano, você conhece? Eu conheço, mora lá perto, lá, tá por lá. Tá, pastor, tá bem, tá com Deus. Isso foi em 94, 93, 95, por aí. Tá? Então, o interesse dele é a sua carne e o seu sangue, ele não quer mais nada seu, só isso. E a sua família. Não viu lá? Por que 10 filhos de Jó morreu num dia só? O Jó tinha uma coisa que o demônio deu. Jó nunca pecou, mas ele tinha uma coisa que o demônio deu: medo. Estou com medo disso, medo daquilo. Você está na mão do demônio. Você está na mão de Deus, você crê de todo o teu coração. É Provérbios 3:5. Você crê em Deus de todo o teu coração. Mas, portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe o quê? Vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. E levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti que te guardem. Presta atenção, o diabo também prega o evangelho, gente. Mas a favor dele, prega o evangelho para com o evangelho fazer você tentar a Deus. Entendeu? Eu sou de Deus, é igual eu subir aqui em cima desse púlpito, que dá uma alturazinha, mostrar para vocês: sou de Deus, vou pular daqui de cabeça. O que é que vai acontecer? Você vai ver que na hora que eu estiver descendo, Deus vai botar a mão, e Deus, eu vou botar a mão aí não, bota. Vou dar com essa cabeça grande aí no chão, vai rachar, assim, meu Deus, pastor, põe o dedo aí. O tentar a Deus, não entre nessa. Mas, e que te sustenham nas mãos. Ele pregou mesmo, está escrito isso, é o Salmo 91, acho que é versículo 11, por ali. E que te sustenham nas mãos, para que nunca tropece com teu pé em alguma pedra. Mas Jesus, que sempre guardou a palavra na forma de homem, ele não veio em forma de Deus, veio em forma de homem. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E Deus está falando: para com essa bebida que está te fazendo mal, para, irmão. Aí você vai: não, vou continuar. Você está tentando a Deus, você pode ter consequência. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele, é sinal que ele ia voltar. O demônio não abandona você de vez. Por isso que você tem que viver em oração, vir para os cultos, participar da ceia, fazer tudo direitinho. É para o seu bem, não é para o bem de Deus não, irmão. Nem para o bem da igreja, é para o seu bem, é a sua vida, é a sua paz, é a sua prosperidade, a salvação da sua família. Amém? É desse jeito. Eu acho que é Josué, vamos dar uma olhadinha aqui rápido, que hoje eu vou terminar o culto mais cedo, terminar às 5 horas. O que foi? O nervoso faz até rir, né, Samuel? Por 5 horas. Josué.
Aqui é Josué, Josué 24. Acharam? Olha o título, Josué 24. Gente, presta atenção nisso. Ô Valquíria Araújo, Deus abençoe. Valquíria ou Valquirinha? Valquíria. Acharam? Josué 24. Olha o título aí. Josué traz à memória do povo tudo que Deus tinha feito por ele. Deixa eu te contar uma coisa. Eu tive um acidente com uma Scania. Eu estava no vermelho e Deus tinha mandado eu parar. Eu não parei. Eu tinha um carro e Deus mandou devolver o carro. Devolve esse carro. Eu não devolvi. Então Deus permitiu que uma Scania, ele me pegou por cima da porta do motorista assim, me empurrou uns mais de uns 50 metros, aqui perto da Tinta Águia. O carro foi destruído. Eu saí pela janela, arrebentou o cinto de segurança, arrancou o banco do motorista. Só me sobrou aqui uma cicatriz que eu tenho aqui nas costas, aqui, cortou mesmo feio. O carro do bombeiro que me pegou, ele disse assim: rapaz, esse cara é muito forte, era para ter morrido. Fui para o Hospital da Posse, cheguei no Hospital da Posse, eles me enfiaram naquele, acho que é para fazer tomografia, né? Aquele negócio com um balão assim, olha, para me tirar da maca e me botar na cama daquele troço, gente, que dor insuportável. Negócio sério, irmão. Aí eles viram que, ele quase morreu, né? Aí me tiraram de novo, outra dor. Não ficou bom não, bota ele de novo, achando que numa daquela eu morrer. Zilpa, você não tem ideia que eu passei aquela noite. Foi dia 18 de abril, se não me falha a memória, 18 de abril de 2006, eram 8h30 da noite, eu não esqueci mais isso. Juntou muita gente para ver aquela cena. Aí, aquela cama gelada que botaram numa maca, aquela cama de ferro sem coberta, gelado, o peito aqui em cima. E eu não morri. Que sorte, hein, pastor? Tranca-rua livrou. É Deus, irmão. Por ele eu tinha morrido. O Senhor disse: o ladrão não vem, a não ser, senão a roubar, matar e destruir. Ah, não, Mota não vai morrer. Por eu tinha morrido. Quer dizer, a mão de Deus me livrou. Aí me deram alta, aí eu vim, que sufoco. Eu levei 8 meses dormindo sentado, não podia deitar. Você sabe o que é você olhar para a cama e a lágrima descer, você querer deitar, não poder? O Tiago é que me ajudava a levantar. Ô Tiago, quero ir no banheiro. Tiago, filho da pastora, ele estendia a mão. Peraí, Tiago, devagar. Aí eu levantava. Irmão, aí ele falou: não, Deus que me deu o livramento.
E eu estava em rebeldia. Dali para cá, eu comecei a reparar todos os meus erros e acabar com eles. Isso não está tão longe, isso foi em 2006. Em 2006. Eu tenho até hoje o BO arquivado, delegacia, que negócio todo. Tive que fazer corpo de delito, tudo. O negócio foi sério. Tá? Por desobediência. Então Josué aqui traz à memória do povo que tudo que Deus tinha feito por ele, e você às vezes não percebeu que é Deus que te dá o livramento. Então Josué, para pensar a tua vida. É ver que você já teve com a pistola na cabeça e depois desistir. Não mata não, porque eu conheço fulano, conheço Betano. Faz isso não. Aí, irmão, vou te dar uma moral, mas de outra vez, aí, desengatilhou. Não, irmão, Deus estava lá. E Deus olha para você e percebe que lá na frente você vai mudar. Entendeu? Por isso que não aconteceu. Isso não é só com homem não, com mulher também. E uma que conversou comigo aqui, pastor, alguém falou alguma coisa para o senhor da minha vida? Eu falei, não. Caramba, isso aconteceu comigo. O cara queria pegar a menina de qualquer jeito e ela não cedia. Aí ele pegou uma 45, enfiou na boca dela e disse aí. Na hora ele parou. Começou a chorar e não puxou o gatilho. Mandou ela embora. E os pais, mãe dela, não sabia nada disso. E aí? Então, você lembra alguma coisa que Deus já fez na sua vida? Vocês lembram? E como que você está agradecendo a Ele? Aí o que Josué fez? Vamos lá para o versículo 14. Eu estou aqui dando uma salteada aqui, que hoje eu estou convidando a Márcia, o Wallace, a esposa com 3 filhos, o quarto, está vendo? O quarto também. O Paulinho ali, a Raíssa, né? Raíssa? A Ellen? É aquela caçulinha? Está isso tudo já? Misericórdia. A Edna, a Alici, toda a igreja. Até vocês estão me assistindo aí, está convidado para almoçar comigo hoje, na casa da Márcia. Então, no versículo 14, olha o que Josué falou, presta atenção. É uma decisão que você tem que tomar, irmão. Olha aqui, ó. Agora, pois, temei ao Senhor, e o que mais? E servi-o com sinceridade. Para de brincar com Deus. Tá? E com o que? Verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio, no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pode escolher aí. Ou você continua na macumba, ou lá na sua religião, porque eu e a minha casa nós vamos servir o Senhor. E o povo escolheu servir ao Senhor. E disse, então pega tudo isso aí, ó, que está morto, vamos enterrar aqui agora. É uma decisão, irmão.
Eu nasci numa família espírita, mas o negócio lá era redondo mesmo. Tinha esse negócio não, eu enterrei muito coração aí. Meia-noite, 6 horas da tarde, só podia ser assim, meio-dia, cravado de punhal com o nome dos outros lá, para os outros morrer. Morreu alguém? Nunca. É tudo mentira, irmão. O prazer do demônio já é matar mesmo, não é porque você pediu, não. Entendeu? Inclusive ele quer matar você. Você sabe como é que é o homem na mão do diabo? É igual o porco na mão do homem. Quem já criou porco aqui? Já criou porco? Já comeu, não, já comeu, né? Então, o porco, como é que se cria porco? Você pede lavagem na casa de todo mundo, até em self-service. Você vai para a feira catar folha de repolho, alface, tomate, melancia, tudo para levar para o porco. E ele fica no chiqueiro. Comigo é assim. E o cachorro está lá cheio de pulga, ninguém dá banho, ninguém nem olha para a cara dele. Bota uma raçãozinha, um restinho de comida, larga para lá. E o porco não, o porco lava o chiqueiro, tira aquele cocô fedorento do chiqueiro. O chiqueiro tem uma parte que é tampada, é para o porco não pegar chuva nem muito sol. A outra já tem, já pega sol. Onde fica o coxo é onde bota a comida, é feito de madeira. Aquilo é lavado todo dia. Não era assim? Então, mas e o porco e outra coisa, hein? O porco pode ser enorme. Se você coçar a barriga dele, ele deita. Já criou porco? Já criou porco, Márcio? Não? Já criou, Edna? Não? O porco pode ser o tamanho que for. Se você coçar a barriga do boi, você toma um coice. Mas se você coçar a barriga do porco, ele fica assim, ó. Aí vai deitando. Aí você a joga, bom. Você continua coçando. Ele dorme. Ninguém faz isso com o cachorro. Mas há um propósito. Aí, dona Geralda, vai matar quando? Vou matar em dezembro. Ó, um pernil traseiro é meu. O porco está vendido, ele não sabe. Assim é o homem na mão do demônio, a mulher também na mão do demônio. Ele tem o dia certinho para acabar com você. Você não sabe como que vai. Entendeu isso? E você corre, vem para Jesus, meu irmão. Pode ir à praia, pode jogar tua bola, tá? Pode torcer para o seu time, pode ir ao cinema, pode ir ao shopping, mas seja de Deus, irmão. Amém, Jesus? Seja de Deus. Você vai perder tempo. Daqui a pouco, lá em Niterói, minha avó chamava um homem chamado Leonardo. Seu Leonardo, pode matar o porco para mim, o porco que eu coçava a barriga dele todo dia. Aí, Francisquinho, vai arrumar lenha. Eu ia lá arrumar lenha e botava 2 latas dessa de tinta vazia, de água no fogo, de lenha, para ficar borbulhando. Para quê? Para pelar o porco depois de morto. Aí o seu Leonardo entrava lá no chiqueiro, ia no meio da cabeça com a marretinha, pau! Aí o porco ficava meio. Aí deitava ele, enfiava a mão debaixo, sentia o coração batendo, ia lá e. O demônio quer fazer isso com as pessoas que estão servindo a ele. Não dá essa bobeira, não. Se reconcilia. Passa a vir mais na igreja para você ter segurança e viver uma vida. Vocês que são casados aí, né? Como o Wallace ali, quantas vezes você quer dar um carinho especial à sua esposa e acaba como? Embolado os dois, vem rolando de Araruama até Tribobó. E não é isso que você quer. Negócio sério, entendeu? Poxa, eu amo essa mulher, mas não sei por que eu já arranquei 2 dentes dela. Você já viu aquele negócio no Face? Miserável,
já me deu 22 tiros, me deu 40 pauladas e agora ainda quer me matar? Ai, Jesus. Então, gente, vem para Jesus, vocês vão se dar bem. Vem cá, pega a sua água aqui, seu sabonete. Vamos orar em nome de Jesus. Oi? O amor é lindo, o amor é lindo. Né, Maria? Ah, tá. Ô, meu filhão, tá tudo bem? Maria Mansa? Amém. Tá certo, meu filho. Ei? Vai, com certeza. Bem-vindo. Bem-vindo. Estou gostando de ver, hein? Está sempre aqui com a gente. Glória a Deus. Né, meu filhão? Tá com soninho? Eu esqueci. É Gabriel, né? Gabriel o seu nome? Aperta a mão aqui do pastor Gabriel. Aperta a minha mão. Eu te vi pequenininho, Gabriel. Aperta a mão aqui do pastor. Você tá bonitão. Ficou mais bonito. Você já era bonito, agora está mais bonito ainda. Ô, meu filhão, Deus te abençoe. Glória a Deus. E Cíntia, tá bem? Então tá bom. E o Keila? E o Douglas? Porque as crianças nós ficamos um rapaz e a moça, né? Porque lá tudo. Gente, é sério que eu estou falando para vocês. Se acerte com Deus, tenha comunhão com Deus. Domingo, vem para a igreja. Acordou de manhã, não quero nem saber, eu vou buscar a Deus. Você não quer uma vida melhor? Vá com Deus. Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Vendeu a carne. Vendeu a carne. Paloma, vendeu a carne. Gente, feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, não temos dúvida sobre tua existência. Quando nós olhamos para o céu, quando olhamos as estrelas, o sol, a lua, nós percebemos que existe alguém por trás de tudo isso, que criou todas essas coisas. E quando olhamos para nós mesmos e percebemos que nós temos olhos, ouvido, cabelo, coração. Um dia eu ouvi um pregador falar, nós temos aqui as tripas, né? As vísceras, coração, rins, fígado. Como é que pode, pai? O homem joga 90 minutos correndo no campo para lá e para cá, termina o futebol, tudo está no lugar, coração, fígado, rim, nada soltou, nada misturou. Gente, tu existe, Deus, porque ninguém consegue fazer uma obra como essa. Não tem nada amarrado de corda, nada pregado, tudo colocado com jeitinho. E essas pessoas que estão aqui orando comigo, elas às vezes questionam: por que tanto sofrimento? Porque às vezes as coisas não dão certo, porque talvez elas não tenham esse conhecimento que o Senhor falou: sem mim nada podeis fazer. E é verdade. Então eu quero, meu Deus, que seja eliminado
sofrimento dessas pessoas. Se é alguma enfermidade, que essa coisa saia agora. Seja infecção do ovário, do útero, das trompas, seja os batimentos cardíacos, pressão alta, que tudo isso, meu Deus, saia dessa pessoa e a pressão dessa pessoa venha a ser 12/8, a sua glicose venha a medir entre 80 e 90, em nome de Jesus, e toda a dor das pernas, inchaço no corpo, tudo isso bate em retirada e não volta mais. E eu quero a mão do Senhor sobre o Paulo César. Eu já falei para o Senhor que eu quero aqui fora, eu quero ver ele aqui, eu quero abençoar, eu quero batizar, eu quero cuidar. E eu já pedi ao Senhor, e sei que todo aquele que pede, recebe. E você, diabo, não vai conseguir mais segurar aquele homem lá onde você está pensando que vai ficar segurando. Paulo estava preso, e a manifestação de Deus converteu até o carcereiro, que o presídio veio abaixo. Pedro estava preso, Deus mandou o anjo lá e tirou ele na frente de tudo que é guarda. Porta de ferro se abriu, algema quebrou, enfim, e Deus libertou Pedro. Assim vai acontecer com estas pessoas que eu também estou orando. Deus vai tirar, em nome de Jesus. E quanto essas pessoas, ó Deus, eu profetizo sobre elas a saúde que o Senhor já deu, que seja restaurada a saúde desse povo, até mesmo a saúde daqueles que estão em casa. Manifesta lá o teu poder, Pai, e seja restaurada a saúde deles e desses que oram comigo. Pai, eu uso o teu poder e digo: diabo, acabou a sua diversão na vida dessas pessoas. Pega o seu mal, vai embora e não volta mais. Gente, Deus gosta de povo de fé. Diga assim comigo, mas com voz de autoridade, em nome de Jesus. Fala, em nome de Jesus. Diabo, está quebrado a minha amizade com você. Sai da minha vida, sai da minha família, sai da toda a minha família, toda a minha descendência, e vai embora. Sai, 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 em nome de Jesus, e não volta mais. Oh meu Deus, esse povo falou com fé. E eu venho pedir agora, põe um poder nesta água, Pai. Até a pessoa que estiver dentro de uma cadeia, se beber um gole desta água, vai haver uma revolução burocrática e vão mandar o alvará de soltura botar a pessoa para fora. Põe um poder nesta água que destrói até o câncer em fase terminal. Põe um poder nesses sabonetes para destruir a inveja, a dor do corpo, o mal-estar, a falta de apetite, até insônia, em nome de Jesus. E agora, Pai, eu estou abençoando esse povo e peço que o Senhor recebe aqui os dízimos, as ofertas trazidas à sua casa. Lembra da promessa: os que me honram, eu honrarei. Honra essa pessoa, em nome de Jesus. E este caminho, ele é um caminho santo, e em nome de Jesus o povo vai passar por ele. Cobre esse povo com seu manto de justiça, leve em paz em nome de Jesus. E vocês digam: assim seja. Amém? Vocês vão sair por esse caminho santo, tá? A Alessi me aguarda, tá bom? Márcia, vocês, eu quero falar com vocês. Você quer mudar? Deixa aqui comigo. Meu filhão, Deus te abençoe, amém. É para vir, tá? Quando alguém te chamar para outro dia, não vai não, filho. Você vai atrasar a tua vida. Tem coisa errada aí. Não sei o que é, mas tem. Vai não, furado. Bom? Se
Esse é o homem que Deus separou. Irmão. Bom? É 8 horas, né? Pode chegar aqui 8 horas. Tá bom? Deus abençoe. Olha, você aí que participou comigo, fique na paz, Deus abençoe, tá? Em nome de Jesus. Ô Bianca, Deus abençoe. Ô Silvio. Ai, irmão, Deus abençoe.